E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver com vocês o primeiro exercício, do meu site, que é o Língua Inventada 1. Então a gente vai ter algumas questões sobre vários temas da morfologia, tá bom? E todas as questões que eu postar no meu site serão resolvidas em vídeo aqui no meu canal do YouTube. Tudo bem? Então, hoje eu vou resolver esse exercício aqui com vocês. Eu criei uma língua, com alguns dados, que são esses aí que vocês estão vendo na tela. E o que eu peço é a tradução nessa língua inventada de ele protegeu você. Certo? Então, qual seria a tradução dessa frase aqui, tá? Então, a gente tem essas palavras aqui esquisitas nessa língua que eu inventei e as suas respectivas traduções. Tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui é isolar os morfemas, tá? Então, isolar morfemas. E 2, identificar estrutura. Primeiro a gente tem que identificar quais são os parâmetros, tá? Que são avaliados nessa língua aqui. Então, olha só. Toda vez que a gente vai depreender um morfema, vocês já devem ter ouvido falar disso, a gente sempre analisa os pares mínimos. O que são pares mínimos? Pares mínimos são aqueles que contêm uma única diferença. Certo? Então, só existe uma diferença de parâmetro, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui. A gente tem Jocroteja, tá? Eu vi ele. E Jocrotepo, eu vi eles. Entre esses dois só existe uma diferença, que é qual? É o objeto. Tá bom? Então a diferença está aqui no objeto. Aqui você tem o ele, aqui você tem o eles. O resto é tudo igual, certo? E qual é a diferença... Perdão. E qual é a diferença estrutural entre Jocroteja e Jocrotepo? A diferença estrutural está aqui no final. Aqui você tem esse j e aqui você tem esse po. Qual é a nossa teoria? A nossa teoria é que o já equivale a ele e o po equivale a eles. Tudo bem? Essa é a nossa primeira suposição. Depois a gente tem aqui joblateja, significa eu ouvi ele. Então agora olha só, a gente vai comparar joblateja com jocroteja. E o que a gente descobre? Entre jocroteja e joblateja, a única diferença que existe é o quê? É o verbo. Aqui é ouvir, certo? E aqui é vi. A única diferença é o verbo. E qual é a diferença estrutural entre jocroteja e joblateja? É esse elemento que está aqui no meio, esse cro e esse blá. Tá bom? Então, de novo, qual é a nossa suposição? A nossa suposição é que o cro vai indicar ver e o blá vai indicar ouvir. Tá bom? Tudo bem. Agora a gente vai fazer a seguinte comparação. A gente tem joblatepa, que é eu ouvi você. A gente pode comparar eu ouvi você com eu ouvi ele. Qual é a diferença entre eu ouvi você e eu ouvi ele? É o objeto, né? Aqui é ele, aqui é você. A gente já sabe que o j, que aparece aqui no final, significa ele. E agora a gente também está vendo que o pá significa você. Então agora na nossa listinha de morfemas a gente vai adicionar que o pá significa você. Tá bom? Beleza. Agora a gente tem o seguinte. Pablatejo significa você me ouviu. Agora olha só. Vamos comparar joblatepa com pablatejo. O que a gente vai perceber? Que a única coisa que muda entre um e outro é a
posição. O objeto trocou de lugar com o sujeito e o sujeito trocou de lugar com o objeto. O que acontece aqui? Esse pá vem aqui para o começo e esse jô vem aqui para o final. Tá bom? A gente sabe agora que esse jô significa o quê? Eu. Tanto é que, ó, eu, e todos eles começam com jô. Tá bom? Então, agora a gente vai adicionar na nossa listinha de morfemas aqui o jô, que significa o quê? Significa eu. Além disso, a gente vai perceber que isso aqui vai ajudar posteriormente num outro parâmetro. Tá? Mas, por enquanto, eu não vou falar disso, não. Agora, olha só. A gente tem eu vejo ele. Eu quero que a gente compare agora eu vejo ele com eu vi ele, lá no começo, tá? Esse aqui. Qual é a diferença entre eu vejo ele e eu vi ele? A única diferença é o tempo. Aqui está no presente e aqui está no pretérito. E qual é a diferença estrutural entre jocrolage e jocrotepa? É esse elemento que está aqui no meio. Tá? Então, agora a gente vai anotar na nossa listinha aqui que o T indica pretérito e o lá indica presente. Tudo bem? Agora tá aqui, ó. Eu ouço vocês. Né? Eu ouço vocês. Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Aqui, vocês vão perceber uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, o caso de jocrolagia, que foi esse último exemplo que a gente analisou aqui. Jocrolagia. Certo? A gente já sabe que esse jô daqui significa eu. Esse cro significa o verbo ver. Esse lá, a gente aprendeu que significa presente. E esse já é o objeto, é o ele. Certo? O que a gente percebe? A gente percebe que a estrutura dos verbos nessa língua inventada é sujeito, verbo, tempo e objeto. Certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, joblalage, que é a próxima palavra, né? Então, joblalage, a gente sabe que ela significa eu ouço vocês. Então, olha só, a gente já sabe que essa palavra tem o jo, que significa eu, o blá, que significa ouvir, o lá, que significa presente, né? E o gi. Então, esse jo significa eu, o blá está indicando ouvir, o lá está indicando presente, e o gi está indicando o quê, então? É ele que está indicando vocês. Então, agora a gente aprendeu um novo morfema, que é esse gi aqui. Esse gi significa vocês. Então, agora a gente vai anotar na nossa listinha aqui que o gi significa vocês. Ok? Tranquilo. Pecrotege. Nós vimos vocês. Então, olha aqui, ó, de novo. Pecrotege. Tá? A gente sabe que tem o P, o cro, o T e o G. Certo? O P, eu não sei o que é. Mas eu sei que o cro é ver. Eu sei que o T é pretérito. E o G eu sei que é vocês. Eu aprendi agora há pouco. Certo? Então, agora o que é esse P aqui? Nós vimos vocês. Nós. Tá aqui, ó. Nós vimos vocês. Tá? Então, esse P daqui significa o quê? Nós. Então, pronto. A gente aprendeu uma nova informação. O P significa
nós. Tudo bem? Mais um aí para nossa listinha. Agora, jipritepo. Jipritepo. A gente já sabe que você vai ter o que aqui? Você vai ter o ji, que significa vocês. O pri, que a gente não sabe o que é. O te, que é pretérito. E o eles é o po, certo? Então, ji, pri, te, po. A gente já sabe que o ji é vocês. O te é pretérito. O po é eles. E esse pri daqui a gente não tinha visto até agora. Ele significa o quê? Acertar. Ele é o verbo. Então agora a gente aprendeu uma nova informação. Pri significa acertar. Tudo bem? Agora vamos subir aqui um pouquinho. Jopriteja significa eu acertei ele. Esse era bem previsível. Eu vou fazer aqui, ó. Jopriteja. Jopriteja. Então, ó. Olha lá, ó. Jopriteja. Eu acertei ele, certo? A gente já sabe que o jo significa eu. O pri significa acertar, a gente aprendeu agora. O te significa pretérito. E o já é ele. Então, jopriteja significa eu acertei ele. Tudo bem? Então, normal. Beleza. Então, a gente tem que ver agora o peblaquipo. Opa, tem uma nova informação que a gente não tinha visto até o momento. Peblaquipo tem um verbo que está no futuro. Tá bom? Qual é o morfema que vai indicar tempo? O morfema que indica o tempo é o terceiro morfema. O P significa nós. O blá significa ouvir. O que está indicando tempo. Nesse caso, futuro. E o eles é po. Então, P, blá, que, po. Então, P significa nós. O blá significa ouvir. O po significa eles. E o que está indicando o quê? Futuro. Então, ótimo. Então, agora a gente tem uma nova informação. O que está indicando o quê? Futuro. Tranquilo? Beleza. Aí aqui, ó. Esses exemplos que vocês vão ver agora, eles são exemplos apenas para confirmar o que a gente já sabe, tá? Por quê? Porque eles são bem óbvios. Eu vou até dar um zoom aqui, né, para a gente focar nesses exemplos aqui. Então, po, cro, ki, jo. Eles me verão. Po é eles. Cro é ver. Ki é futuro. E o jo é eu. Tá? Já priquipe. Já é ele. Pri é acertar. Ki é futuro. E o P é ele. É nós. Tá? Po é eles. Blá é ouvir. Te é pretérito. E vocês é gi. Tá bom? Gi é vocês. Cro é ver. Te é pretérito. E o P é nós. Tá? Nesse último exemplo aqui vai aparecer uma informação nova. Tá? Qual é a informação nova? O verbo. A gente ainda não tinha visto esse verbo proteger aqui. Tá? A gente sabe que o jo é eu. A gente sabe que o ki é futuro. E a gente sabe que o po é eles. Mas a gente não sabe qual que é o verbo. Tá? Então é jofriquipo. Então, jofriquipo. Tá? Eu protegerei eles. Então, eu, futuro, eles. O que é esse free aqui? É o proteger. Então, a gente tem mais uma informação para anotar na tabelinha, que é o morfema free, que vai indicar proteger.
tá bom? E aí, por fim, ele pergunta: qual é a tradução de ele protegeu você? Gente, ele é o quê? Já. Proteger é free. Pretérito é o quê? Pretérito é ter. E você é pá. Logo, qual que é a resposta? Já, free, ter, pá. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acertado a questão. Muito estudo para vocês. Um beijo e até a próxima.